Oi, gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Fernanda Pimentel e aqui eu divido com vocês dicas, estratégias e ferramentas para você encontrar seu propósito de vida e colocá-lo em prática. E hoje é mais um episódio da série Jornada de Propósito. Bom, o tema de hoje é como me conectar. Sim, gente, isso aí é uma dúvida assim que tem surgido bastante de algumas pessoas que eu conheço, porque eu sempre falo, né, nos meus vídeos, a primeira coisa, se conecta e tal. A pessoa fala, meu Deus, como assim? Vou me conectar? Tipo, o que eu vou fazer, né? E aí, assim, gente, a ferramenta principal para a gente se conectar é por meio da meditação, né? E daí vem agora um monte de questionamentos, né? Ai, meu Deus, a meditação não é para mim. Isso não é comigo, eu sou uma pessoa muito agitada, como é que eu vou fazer? Ai, deixa pra lá. Ou então assim, já tentei de tudo, já fiz várias técnicas e nada funcionou, já tentei meditação guiada, já... Bom, então vamos lá, vou esclarecer aqui algumas coisas. Primeiro, meditação guiada não é de fato uma meditação mesmo, né? A meditação em si, ela é algo muito mais simples do que isso, né? Que é de fato a gente acalmar a mente, né? Que no fundo, assim, na teoria até é uma coisa que parece ser de fato muito simplória, né? E depois na prática tem aí alguns desafios, mas que tudo com treino vai podendo ser desenvolvido. E daí, assim, principalmente para quem fala, ah, mas meditação não é para mim, eu tenho uma mente muito agitada. Bom, exatamente para essas pessoas mesmo é esse vídeo. Por quê? Porque eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa que tem 1000 pensamentos, que tem uma mente extremamente agitada, né? E eu vou contar para vocês até assim, como que foi o meu primeiro contato com a meditação, né? Então, o que aconteceu? Na época eu morava no Zimbábue, eu não tinha a menor informação assim, o que poderia ser meditação e tal. Eu escutava as pessoas falarem e tal, mas eu não sabia bem o que era, né? E daí, por curiosidade e tal, falaram lá na cidade, ah, vai ter uma meditação em tal lugar. Eu lembro que eram 2 ingleses, até teve uma palestra lá inicial, eu fui, né? Teve uma palestra inicial e tal, mais para explicar assim a teoria, os benefícios e tudo. E depois fomos para a prática, né? Que a princípio eu falei assim, eu consigo isso daí, ai que coisa mais besta. Primeiro que eu falei assim, isso vai me ajudar em alguma coisa? Será que isso vai me ajudar? Porque eu sempre fui a pessoa super pé atrás com tudo, né? Aí eu falei, mas vamos tentar. Aí depois, porque na teoria ele parecia bem simples, né? Depois a prática, porque assim, tem vários estilos de meditação, né? Então, essa coisa de poder esvaziar a mente, tudo, tem gente que fala assim, foque em um determinado objeto e tal, né? E aí, no caso, nesse meu primeiro contato com a meditação, foi bem isso, né? Então, que eles falaram, você poderia focar como é que era? Numa chama de uma vela, alguma coisa assim, ou em um objeto. E eles estavam lá com algumas pedrinhas assim. Falou assim, você pode pegar essa pedra, coloca em frente de você assim no chão, e você fica olhando para essa pedra. Aí eu falei, beleza, né? Aí fiquei lá uns 40 minutos fazendo isso. Não, mentira, acho que eu tô exagerando. Sei lá, 20 minutos, pelo menos. E aí eu tô lá olhando pra pedra e tal. Só que o que eu fiz? Eu fiquei observando e analisando todos os aspectos da pedra. A pedra tinha um lado assim, tinha um brilho assado, nananana. Aí no final, eles perguntaram, e aí, como é que foi? Não sei o quê. Eu falei, pra mim foi normal.
fiquei olhando a pedra, analisei tudo. Aí eles falaram, não, você fez totalmente errado. Era para você focar na pedra, mas não pensar em nada. Eu falei, ah, pelo amor de Deus, gastei meu tempo, vim aqui, que porcaria é essa? E assim, aí eu falei, gente, isso não é pra mim, não tem nada a ver comigo, o que que eu tô fazendo aqui, pelo amor de Deus? E daí eu meio que me traumatizei, assim, com meditação, que eu falei, ah, e se é isso, eu não quero, sabe? E aí, meio que assim, ficou muito, durante muitos anos eu nem queria saber disso. Aí depois, eu comecei a ter muitas crises de ansiedade, isso aí faz mais ou menos uns 6 anos, e começou a afetar, né, minha saúde física também. Então, eu vi que assim, tudo que eu lia, ou que eu às vezes me constava com alguém e tal, as pessoas falavam, olha, meditação seria bom pra você, meditação seria bom pra você. Eu falei, putz, eu falava assim, mas não é pra mim esse negócio, né? Não tem nada a ver comigo. Porque eu tinha aquela imagem, né, estranha lá, de ficar ali parado, não pensar em nada, e era muito esquisito aquilo pra mim. Aí, o que que eu fiz? Eu falei, ok, né, se é o único jeito de eu melhorar minha saúde, a minha vida tava todo um caos mesmo, né, então meio que assim, vamos fazer o que precisa ser feito, né, porque meio que eu não tinha mais saída, entendeu? Aí eu comecei a ter alguns contatos com, vamos dizer assim, terapias mais holísticas e tal, né, e aí eu fiz, por exemplo, passei num reiki, depois eu fiz um curso de, assim, não que seja exatamente, não tem nada a ver, assim, não é exatamente meditação, né? Mas eu tô falando como eu comecei a entrar mais nesse mundo, assim, que não é tão palpável, vamos dizer assim, né? Não é uma medicina tão tradicional, né? Mas são mais essas terapias mais complementares, né? Que hoje em dia a gente chama. E daí nisso eu fiz um curso que chamava Os Chakras e o Feminino, né? De uma pessoa assim que, nossa, me ajudou demais, a Gabi Shridevi, né, da Cura do Feminino, até se vocês quiserem procurar, eu super indico. E aí lá eu comecei a ter um pouco mais de contato com meditação. No caso, a gente teve algumas práticas assim do Kundalini Yoga, né, que é uma das vertentes do yoga. E aí assim, a partir dali eu tive vários outros contatos com meditação. As práticas meditativas, elas tinham mais a ver com a parte do influências, vamos dizer assim, do hinduísmo. E depois eu fiz retiro do silêncio no Templo Zulai também. Aí já era um outro jeito de se fazer meditação, porque tinha algumas outras práticas, outras respirações, outras posturas e tal. E por aí eu comecei a entrar mais nessa parte de meditação, assim, só para contextualizar um pouco, né? E daí eu fui desmistificando, fui vendo como aquilo super me ajudava, foi mudando a minha vida e tudo mais, né? Então, esse vídeo é muito assim para mostrar para vocês que é possível mesmo quando a gente tem uma mente super agitada. Aliás, para quem tem a mente assim, que é mais indicado mesmo, né? Porque aí já entrando um pouco nos benefícios, né, que traz. Então, tanto para a parte de saúde física, quanto de organização mental, a meditação não é simplesmente assim. Eu particularmente gosto bastante de fazer logo que eu acordo, mas você pode fazer em qualquer momento do dia, né? Assim, porque momentos, por exemplo, que eu faço, né? Porque me traz muita clareza quando eu tenho que tomar alguma decisão. Quando, por exemplo, eu tô triste, quando eu vejo que eu começo a me irritar com tudo, é quando eu percebo que eu tô começando a ficar totalmente desconectada comigo, totalmente desalinhada, sabe? Então, o que que eu faço? Eu respiro, vou pro meu cantinho, né? E me conecto e tal, né? É o que eu sempre falo, essa coisa de se conectar. Então, nesse vídeo eu vou trazer um pouco das práticas, né? Como que eu faço isso na prática, tá bom? Bom, então assim, primeiro de tudo, por mais que
a meditação ela tenha uma origem em religiões, vamos dizer assim, né? Porque tem alguns registros aí de 500 anos antes de Cristo, até antes, né? Lá na Índia, os Vedas e tal, 1500 e tudo mais. E depois a meditação ela acabou sendo mais conhecida e se expandindo pelo mundo por causa do budismo, né, também. Por mais que a origem da meditação esteja ligada a hinduísmo, budismo, não tem nada a ver com religião, né? Assim, é mais algo que é uma prática que faz bem pra gente, que organiza nossos pensamentos, deixa a gente serena, tá bom? E assim, como eu disse, a meditação ela veio do Oriente, né? Ela só foi vir pro Ocidente no século XVIII, né? E depois ela só foi sendo ainda mais conhecida, né? Quando aí já com a nomenclatura de mindfulness, né? Nos Estados Unidos, em 1979, quando eles descobriram que as práticas meditativas poderiam ajudar na cura de doenças crônicas, né? Então, por isso que hoje é tido mesmo como terapias complementares e tem uma série de estudos que comprovam tudo o que acontece no nosso cérebro quando a gente está meditando, né? Então, e eu sou prova viva, assim, que realmente me ajudou horrores. Convido vocês a também fazer o mesmo, tá bom? Agora falando da parte prática, né? Então, como que a gente poderia meditar? Bom, tem várias linhas assim, né? Então, por exemplo, em alguns lugares eu aprendi, olha, você pode ficar sentado em posição de lótus, que é essa posição, né? Claro que tem pessoas que conseguem colocar o pé lá em cima, outro pé aqui também em cima, mas que é a lótus completa e tal, não é o meu caso. Mas o importante é que você consiga se sentar numa posição confortável e que você consiga sentar em cima dos seus isquios, que são dois ossinhos que tem aqui no bumbum. E daí você meio que senta certinho em cima deles, deixa a coluna retinha, né? A coluna alinhada, tá? Então, tem algumas linhas que ensinam que a gente também pode sentar num sofá confortavelmente ou em uma cadeira, alguma coisa assim, sabe? E no fundo o certo é não apoiar assim as costas em algum lugar, sabe? O certo mesmo é a gente ficar com a coluna mais retinha, mais ereta, né? Com a consciência mesmo, né? Saber ali o que o nosso corpo tá fazendo, vamos dizer, não tipo já derrubar o corpo assim, sabe? E uma coisa que é bem importante, que é a base, né, de tudo da meditação, é a respiração. Então, isso, né, que é falado, não pense em nada. Se você focar na respiração, de fato, você consegue não focar. Aliás, se você focar na respiração, de fato, você consegue não pensar em nada, porque no fundo você tá como se fosse, né, prestando atenção no que está acontecendo no seu corpo, né? Então, primeiramente você inspira, né? Então você pode inspirar pelo nariz e depois você expira. Em alguns lugares eu aprendi que poderia ser a expiração pela boca, em outros teria que ser a inspiração e a expiração pelo nariz, né? Então, o que eu indico é que você faça o que você sentir mais confortável. O que não pode fazer é inspirar pela boca, né? Isso aí não. Mas a expiração, eu já aprendi em lugares diferentes que você poderia expirar pela boca ou expirar pelo nariz mesmo. Então, assim, né? A postura, como eu disse, essa parte dos isquios, né? Que são bem importantes. Então, até para não forçar a coluna. Então, você pode ficar num lugar que é
mais retinho e tal, mas se você começar a sentir um pouquinho de dor na coluna, então só colocar uma almofadinha aqui para você sentar em cima, né? Então assim, essa parte da respiração, como que vai funcionar? Normalmente a respiração, ela tem que ser bem lenta, tá? Então, e a expiração a gente acaba levando um pouco mais de tempo. Então, por exemplo, você pode contar 1, 2, 3 para expirar. Você pode até prender um pouquinho e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para expirar. Você pode fazer dessa forma, né? Só essa parte mesmo de sentar quietinho no seu momento, né? Você já vai sentir uma tranquilidade, assim, sabe? Então aqui só fazendo, dando exemplo, né? Seria algo assim, ó. Inspira. E expira, né? Em 7. E aí, bom, aí você pode falar, mas isso não significa nada, isso não é nada, isso é uma besteira e tal. Gente, faça isso assim, 1 minutinho, 2, 3, depois você me conta o resultado. Normalmente, quando a gente acorda, né, é uma coisa que já dá uma bela diferença no nosso dia. E daí você pode me dizer, nossa, mas para fazer isso, né, só reparando no que tá, como que tá sendo a minha respiração, né? Então, sentindo o ar entrar, sentindo o ar sair, você pode dizer, eu tenho muita dificuldade, mesmo para fazer isso. E eu vou te falar que assim, tem dias que para mim também, mesmo assim, para fazer esse tipo de coisa, né? Então, segura o ar, solta, né? Inspira, segura o ar, solta bem vagarosamente, né? A gente faz algumas vezes. Mesmo assim, tem dias que eu tô com a mente tão agitada que tenho algumas dificuldades. Então, o que eu faço? Quando eu tava, de novo, lá no Templos lá, eu aprendi algumas coisas que eles falam que ajudam a manter o foco. Então, assim, que daí já é como se fosse, se você quiser, não digo profissionalizar mais a meditação, mas são alguns, é um plus, né? Assim, são algumas coisinhas que podem ajudar. Então, eles falam que o correto seria, quando a gente fecha os olhos, a gente, por mais que os olhos estejam fechados, é como se nós estivéssemos olhando para a ponta do nosso nariz. Então a gente está olhando para a ponta do nosso nariz, a nossa boca está entreaberta, a língua está no céu da boca, as nossas mãos, elas estão exatamente dessa forma que eu estou mostrando, esquerda embaixo, direita em cima, os 2 polegares se tocam, né? Eles falam, é como se tivesse você estivesse segurando uma fina folha de papel com os polegares. Você vê que não tem pressão alguma, assim, né? Só tá descansando aqui as mãos. E daí, a orientação que eles dão, assim, pra gente conseguir ter mais foco e tal, e mais presença, né? Então, é só reparar o ar entrando e o ar saindo. E daí, assim, tem algumas linhas que falam, essa coisa de contar 1, 2, 3, segura um pouco, depois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, saindo. É uma coisa que você também não está esvaziando a sua mente, você está contando. Então, isso também não é meditação. Então, gente, assim, em resumo, a meditação raiz mesmo, né? Basicamente é a gente ficar no cantinho,
sentar confortável, respirar e observar a nossa respiração, né? Só observar mesmo. Observar o ar entrando, o ar saindo, né? Esse é o básico, tá? E aí você vai falar, tá, mas começam os obstáculos, né? Porque vamos para a prática. Aí eu acordo, sento na minha cama, ou sento no sofá confortavelmente, ou sento em algum cantinho, e aí começa, né? Começa, sei lá, barulho dentro da minha casa, porque eu não moro sozinha, ou passa o carro do ovo, ou passa. Aí começa cachorro latir, começa barulho no vizinho, sei lá, enfim. Tem todos esses barulhos externos, né? Que começam a aparecer, às vezes tá em obra, nessa época tá tendo muita obra, né? Então às vezes a gente tá quieto, assim, daqui a pouco, né? Você tem que falar, não, calma, vamos manter a calma para conseguir meditar e tudo mais, né? Então, assim, o que a gente faz? O que a gente vai fazer nesse caso? Fora que assim, por exemplo, pode vir o barulho interno também, né? Todos os pensamentos e tudo mais. Então, eu vou dar dicas de como a gente lidar com cada uma dessas coisas, né? Como que eu faço. Bom, o que a gente tem que pensar é que, assim, como é uma coisa nova, né, em geral, ou então mesmo para mim que eu já faço isso há algum tempo, né, não é algo totalmente fácil, totalmente natural, sabe? Exige um esforço também meu de querer isso, de querer me concentrar. E a mente, ela fica trazendo vários problemas, entendeu? Então, por mais que não tenha nada, por exemplo, aqui a gente tem o cachorro, aqui o Thor, né? Às vezes o Thor, ele escuta uma vozinha, ele já começa a latir e tal, não sei o que. Então, o que eu faço? Espera o cachorro parar, né, de latir. Se tá alguma obra, alguma coisa, ou espera um pouco, ou às vezes, já teve vezes, que eu acho que uma pessoa que do lado vai serrando alguma coisa, e eu de fato foquei na meditação, sabe? Porque se você tá prestando atenção no ar que tá entrando, no ar que tá saindo, no que tá acontecendo no seu corpo, você até esquece do barulho. É assim, não que você não esteja ouvindo o barulho, mas o barulho, ele não te incomoda mais porque ele não é o foco, né? Então, é possível sim, mesmo no barulho, é mais desafiador, é mais difícil? É, mas é possível. Outra coisa, às vezes, o que você pode fazer também é combinar, assim, do tipo, se você mora com pessoas ou tem filho e tal, fala assim, olha, eu vou ficar ali 10 minutinhos meditando, então eu não posso ser interrompida. Se, enfim, se der para fazer isso, né? Mas são ideias, porque às vezes também as pessoas não sabem, né, o que a gente está fazendo ou o quão importante é pra gente aquele momento nosso e não tem como adivinhar também. Às vezes a gente fica até com raiva porque a pessoa às vezes acaba querendo falar alguma coisa e tal, mas poxa, a pessoa também não tem bola de cristal, né? Não tem como saber, tá? Então isso com relação a mais a parte assim do externo, né? Dos barulhos externos e tudo mais. Agora, para a parte interna, o que acontece em geral é assim: a gente começa a gente silencia, né? Respira e tal, isso já dá uma acalmada, né? Então isso aí já realmente já deixa a gente bem mais serena e tal. E o que às vezes acontece comigo, na verdade até que acontece bastante, é assim: eu começo a lembrar, às vezes, de coisas que eu preciso fazer, sabe? E é aquilo, né? A coisa fica martelando. Então, o que eu costumo fazer?
Eu tenho aqui a minha lousa onde eu anoto os compromissos, ou também, às vezes eu deixo um caderninho próximo, alguma coisa assim, e eu marco. Então, assim, como que é na prática? Tô lá, respiro, tal, me conectei, tô lá quietinha, começa a vir coisas que eu esqueci que eu deveria ter feito, sei lá. Aí eu paro, vou lá, anoto. Então, assim, você tá olhando para aquilo, né? Olhando para aquele pensamento e deixando aquele pensamento passar. É observar ele, né? Olha só, mais um pensamento sobre isso. E daí você deixa ele passar. Mas não entra naquilo, né? Não começa a analisar aquilo. Nossa, é mesmo, né? E agora? O que vai acontecer? Não. Deixa o pensamento passar. E daí, assim, vai ser muito comum você observar que vão ser segundos, assim, que a gente de fato fica sem pensar em nada, sabe? Então, e depois isso vai aumentando um pouquinho, né? O espaçamento entre a quantidade de pensamentos e o tempo que a gente fica sem pensar em nada, o tempo que a gente fica sem pensar em nada, ele vai aumentando, né? E vai diminuindo os pensamentos, mas é todo um processo. Agora, ainda que se a gente conseguir ficar ali 5 segundos sem pensar em nada, já é uma vitória, já é muita coisa, porque é uma coisa que a gente não aprende, né? Infelizmente, assim, na escola a gente não aprende meditar, né? Quando a gente é criança, tá? Hoje em dia, né, já tá um pouco diferente, aí algumas escolas já têm introduzido essas coisas, até em alguns países, mas aqui a nossa realidade ainda não é algo tão comum, né? Essa ferramenta que é tão maravilhosa, traz tantos benefícios pra gente. Mas o fato é que assim, às vezes a gente se cobra muito, eu me cobrava demais, eu falava, poxa, eu já tô faz um tempão tentando, não consigo. Então, a gente não pode se cobrar tanto, porque é algo muito diferente pra gente, muito novo. E se a gente ficar 1 segundo, 5 segundos sem pensar em nada, já tem sim um efeito, né? Então, é por isso que a gente tem que de fato ir tentando, treinando, se dando a chance, sabe? Não falar de cara, isso não é pra mim, eu já tentei, não funciona. Tenta. Primeiro você tenta, primeiro você. Aliás, não tenta, faz, porque quem tenta não faz nada, né? A gente sempre ouve isso. E é muito real. Então, assim, faz e depois vê se dá algum resultado ou não, né? Antes de julgar. E daí, gente, aí eu vou falar pra vocês assim, então, né? Essa é a meditação raiz, né? Não tem segredo, postura, respirar, fica quietinho e tal. E daí tem algumas outras coisas que são feitas para relaxamento, por exemplo, né? Que daí sim é uma meditação guiada. Então, você ouve ali a voz de uma pessoa, os sons da natureza e tal, e são coisas que vão te levando num estado ali mais meditativo, né? Vamos dizer assim, e vai te dando um relaxamento e tudo mais. Então, isso realmente tem também efeitos muito bons, né? Efeitos mais de relaxamento, mas não é um efeito de esvaziamento da mente, é uma coisa que vai te ajudar a dormir. Tem muitas meditações guiadas também bem legais, que são para reprogramação mental, né? A parte de PNL, não sei se vocês já ouviram falar. Hoje em dia já está uma coisa mais conhecida, né, de programação neurolinguística. Então tem muitos áudios, né, muitas meditações guiadas para autoestima, parte de autoconfiança, prosperidade, reprogramação de crenças limitantes, né, com relação a várias áreas da vida da gente. E são ótimas também, são bem legais, né, que tem afirmações positivas e tal. Tem meditações guiadas de auto-hipnose também, é bem interessante, eu já fiz. Tem algumas outras coisas, né? Por exemplo, às vezes eu tô assim com a mente muito agitada e eu demoro para conseguir me conectar. Então, o que eu faço, que é uma coisa que eu aprendi lá na cura do feminino, lá nos chakras do feminino, né? Foi a parte de mantras.
Então, eu, antes de começar a meditar, né, eu faço um mantra 3 vezes, que chama Ma, Om, que são 2 sons do universo, né? Então, eu vou até aqui fazer para vocês. Então, é Ma, Então eu faço, só de fazer já dá já dá parece que já tô voando. Porque assim, eu sinto assim, como se a energia fosse se calibrando, sabe? E são, eu aprendi que são 2 sons primordiais do universo, né? Como se fosse assim, masculino e feminino, 2 polaridades. Então é o que é feito tudo, né? E aí ele realmente dá uma equilibrada. E tem vários outros mantras também, tem o Loka Samasta Sukhino Bhavantu, que é que todos os seres sejam felizes. Tem Om Namo Gurudev Namo, né? Tem algumas traduções. Eu gosto da tradução que fala que o meu guru desperte, que meu eu superior desperte, né? Então, realmente tem Om Mani Padme Hum também, tem um monte, tem vários mantras, né? Então até se a gente colocar na internet vem uma série de musiquinhas e tal, depois eu vou até deixar uma playlist dos mantras que eu gosto de ouvir, né? E que já dão uma relaxada e tudo mais, então depois disso eu faço as respirações, né? E depois eu entro na parte da meditação em si, porque eu acho que ele já vai me ajudando a me acalmar, né? Isso aí é um ritual meu, não quer dizer que necessariamente precisa disso, tanto é que eu falei que a meditação mesmo, você ali fica quietinha, respira e essa coisa da presença, né? Sentir que eu tô aqui, sentir o meu corpo, sentir a minha respiração. Tem uma coisa também que não pode acontecer, que é dormir, né? Então eu não indico que você faça essa meditação deitada, sabe? Porque normalmente a gente começa a relaxar e dorme. Até lá no Templo Zulai era muito interessante, porque assim, quando a gente tava meditando, né? A gente ficava, sei lá, 1 hora meditando, tinha intervalo, depois mais 1 hora meditando e tal. E aí, a primeira meditação que a gente fazia era umas 5 da manhã, por aí, 5:30 da manhã, né? E aí, assim, as monjas, elas ficavam com uns negócios, tipo uma régua, assim, de madeira, que é pra, se por acaso alguém dormisse, ela dava uma, assim, pra acordar, né? Mas eu tinha um medo daquela régua, mas o medo, eu falava, gente, vai, sei lá, né? Eu já imaginava uma pessoa, pá! Eu falava, não, tô aqui. Quando eu via que eu tava meio que, só que eu já ficava reta de novo. Então, por isso tudo que é importante, essa coisa da consciência, né, de ficar reta, porque não é uma coisa para você desligar, é algo para você estar consciente de si mesmo, né? E aí, tem também algumas meditações que são ativas, né? As meditações ativas, de novo, lá no Templo Zulai, a gente fazia meditação caminhando também. Tinha tipo meia hora, 40 minutos de meditações caminhando, que é a presença, né? É você tá ali respirando, você tá sentindo o seu pé tocando o chão, você tá presente, tá fazendo alguma coisa presente. Isso você pode fazer enquanto você está desenhando, você pode até fazer enquanto você está lavando uma louça, enquanto você está tomando banho, sentindo a água cair, né? Tudo isso é uma meditação ativa, né? A gente está presente no momento presente, né? Enfim, então tem também essa parte de meditação ativa, né? E aí, assim, falando da minha prática pessoal diária, então o que eu faço? Como eu disse,
eu gosto de fazer essa parte do Maon, né, desse mantra, eu faço alguns mantrinhas, esses que eu comentei, né, Lokasa Mastasu Kino Bhavantu, Om Namo Gurudev Namo, algumas coisas assim. Faço a meditação, quando eu tenho um pouco mais de tempo, eu fico mais tempo nessa parte da meditação raiz, vamos dizer assim, né? De meditação certinha mesmo, que é simplesmente esse silenciar da mente, né? Prestando atenção na respiração e tal. E aí, depois eu faço um pós-meditação, vamos dizer, né? Um complemento. O que eu faço? Tem algumas sequências, né? E daí não tem um certo e errado, primeiro uma coisa e depois outra, mas eu gosto de fazer assim, uma sequência de agradecimentos, por exemplo, né? Então, eu vou agradecendo, agradeço por tal coisa, agradeço por ter isso, por ser assim, por ser assado, agradeço pela minha família, agradeço pelos meus sentimentos mensais, agradeço por ter saúde, agradeço por respirar, agradeço por ser uma pessoa protegida por Deus, enfim. Aí eu vou dizendo tudo que eu agradeço, agradeço. Aí eu faço também depois, não exatamente nessa ordem aí que eu tô passando, mas assim, né? Sempre tem essa parte então, de agradecimentos, tem a parte de afirmações positivas, de eu sou, né? Então, eu sou saudável, eu sou incrível, eu sou feliz, eu sou amada, eu sou próspera, eu sou linda, eu sou, enfim. E daí vão uma série de afirmações positivas, né? E é aquilo, afirma sentindo aquilo, né? Não é tipo, eu sou feliz, eu sou... Não, porque o que seu cérebro tá entendendo? O seu cérebro tá entendendo que você é triste. Você começa, né, com essa... Tem até alguns estudos, depois eu vou passar. A bioquímica do nosso corpo, ela entende muito a nossa postura, né? Tem uma série de neurotransmissores que eles secretam algumas substâncias de acordo com a postura corporal da gente, né? Então, é muito importante a gente sentir aquilo que a gente está falando, né? Sentir, ter uma postura, se está falando eu sou Vitória, exemplo, faz uma postura vitoriosa, sabe? Peito aberto, né? Eu sou feliz, dê um sorriso. Tudo isso ajuda, né? Assim, o seu cérebro ir entendendo aquilo e provocando reações químicas também, né? Químicas, hormonais, enfim, coisas boas para você, né, no seu organismo. Eu faço também assim, é o momento que eu me conecto com os meus mentores, né, assim, com os meus anjos da guarda e tal. Até tem algumas pessoas que eu já ouvi falando, né, que o pós-meditação é o momento da gente conseguir se conectar, né, com os seres de luz, né, isso eu acredito, né, se fizer assim sentido para você também, né? Então, por quê? Porque quando a gente medita, o que acontece? A nossa vibração, ela se eleva, né? Então, os seres de luz, vamos dizer assim, eles estão numa vibração mais alta. Então, é mais fácil a gente conseguir ali perguntar alguma coisa, receber algum insight, perguntar assim, né, mentalmente e tal, ou conversar e tal. Então eu faço isso, assim, eu converso, eu peço proteção, eu peço algum insight para alguma coisa, sabe? De repente, alguma luz, eu preciso decidir alguma coisa, é uma coisa também que me ajuda. Então, e eu peço às vezes, assim, por exemplo, alguma limpeza também, né? Então, de repente eu tô com algum sentimento negativo, alguma coisa nesse sentido. Bom, gente, então aqui recapitulando um pouco do que eu falei para vocês, lembrando do tema, né? O tema é como me conectar comigo mesma, né? E a melhor forma de fazer isso é por meio da meditação. Então eu contei para vocês que
mesmo eu sendo uma pessoa assim com a mente super agitada e tendo diversas dificuldades, né, para conseguir silenciar a mente, eu mostrei para vocês que é possível, né? Falei de algumas ferramentas, algumas técnicas, algumas coisas que eu uso que me ajudam nesse sentido, né, para eu conseguir me conectar, silenciar minha mente, mesmo aparecendo uma série de coisas que sempre tem algum empecilho, né, assim. E uma coisa até que eu esqueci de falar nesse sentido foi que, assim, é legal já pensar no que pode acontecer, tipo, eu vou ficar com fome, então já come alguma coisa se for o caso. Eu vou ficar com sede? Bebe água. Vou ficar com vontade de fazer xixi. Já faz xixi antes, sabe? Assim, porque senão tudo é motivo para não fazer a meditação, né? Então eu falei para vocês tudo como, mesmo aparecendo uma série de empecilhos, como que a gente pode lidar com isso para conseguir se conectar. Então, com relação a benefícios, me ajudou muito, principalmente com relação à ansiedade, sabe? Porque de fato a ansiedade foi algo que me prejudicou bastante. Então, tanto a parte da minha saúde física como mental e tudo, enfim, uma coisa foi levando a outra, né? E daí, quando eu aprendi que quando eu silenciava a mente, quando eu olhava para mim, quando eu olhava para o momento que eu estava vivendo, de fato eu conseguia ver a realidade do momento, sabe? E me conectar, e ficar mais serena, e conseguir confiar em mim mesma. Então, eu comecei a ter muita clareza, né? Assim, aos poucos foi me ajudando a ter mais clareza de quem eu era, se de repente eu estava agindo mais motivada pelo meu ego ou se realmente era algo do meu coração, sabe? Então a meditação ela ajuda a gente a enxergar a realidade do momento. É muito legal mesmo, é muito por isso que eu falo, né? É algo que faz com que a gente se conecte, né? Se conecte com a nossa essência de pureza, de como sendo parte de uma centelha divina, sabe? Bom, aí eu passei para vocês um pouquinho da história da meditação, falei de algumas experiências da minha primeira experiência com meditação, que foi traumática. Depois falei de algumas do que é meditação, do que não é meditação, né? Por exemplo, meditação guiada, que é mais um relaxamento e tudo mais. Falei também dos complementos que eu faço da meditação, né? Então, falei tanto do pré-meditação que eu faço, que tem a ver com mantras, e mais uma coisa de começar a entrar numa frequência mais amorosa, né? Uma frequência ali mais zen, vamos dizer assim, quando eu estou muito agitada, para depois conseguir meditar e silenciar. E falei também do que eu faço do pós-meditação, né? Que é que eu faço tanto uma coisa de conexão, né, com os meus mentores, pedindo insights, né, estando mais aberta para receber os insights e tudo mais, quanto a parte de afirmações positivas, de reprogramação, né, já entrando nessa parte de reprogramação de crenças, né, e também essa parte de limpezas mesmo mentais. Então às vezes eu peço para limpar algum sentimento que eu vejo que está me atrapalhando, alguma coisa nesse sentido. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, me mandem. Sei que são várias coisas. Eu fui passando a minha experiência, né? Passando as visões que eu tive, assim, nos diferentes lugares, né? Onde eu fui aprendendo essas coisas e cada um tem uma visão, né, qual que é o melhor tipo de meditação, a postura tem que ser assim, a postura tem que ser assado, a respiração tem que ser assim, tem que ser assado, mas no fundo, assim, um ponto em comum de todas essas linhas é que o que é mais a base mesmo da meditação é não pensar em nada, né, não pensar em nada, e essa parte do foco na respiração.
Então eu acredito que se vocês fizerem isso, que é o básico, seja 1 minuto, 2, 3, e depois com o tempo vai aumentando isso, né, regularmente, assim, eu tenho certeza que vai ajudar bastante, tá bom? Então é isso, um beijo!